Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema dessa terça-feira: o que foi o caso Câmpora-Perón? Nós estamos nos referindo a um acontecimento histórico da Argentina, nos anos 70, mais especificamente em 1973. Héctor Câmpora era uma das mais destacadas lideranças do Partido Justicialista, o partido que agrupava as distintas correntes do peronismo. E Juan Domingos Perón, claro, é o fundador desse movimento. Perón foi presidente da Argentina em dois períodos históricos distintos, um entre os anos 40 e os anos 50, outro período histórico entre 73 e 74, quando veio a falecer. Perón foi derrubado em 1955 por uma contra-revolução das forças mais conservadoras do país, que ao derrubar Perón deram o nome ao seu movimento, ao movimento que derruba Perón, de Revolução Libertadora, ou seja, deram um nome democrático a um movimento que era claramente uma contra-revolução de caráter neofascista, que impôs ao país uma sangrenta ditadura militar que viria a controlar aquela nação por muitos anos. Depois de vitorioso o golpe de Estado que derruba Perón em 1955, o ex-general vai para o exílio na Espanha e se estabelece no país a resistência peronista. Na resistência peronista contra a ditadura dos militares, que se estenderia até os anos 60, por uma breve janela democrática cheia de restrições, para em seguida termos outro ciclo de ditaduras. Nessa resistência peronista se destacou Héctor Câmpora. Héctor Câmpora havia sido parlamentar, havia sido embaixador, havia tido um papel de destaque na Câmara dos Deputados durante o primeiro governo do Perón, representava os setores mais à esquerda do peronismo. Sempre foi um homem muito leal ao líder, muito leal a Juan Domingos Perón. Juan Domingos Perón, por sua vez, faz parte desses grandes nacionalistas que existiram na América Latina no século XX, ao lado de Getúlio Vargas no Brasil, estou me referindo especialmente ao segundo Getúlio, do governo 50-54, ao lado de Lázaro Cárdenas, também um general como Perón, e que havia tido um papel nacionalista no México. Esses três e mais outros tantos eram lideranças que, embora não fossem provenientes do movimento dos trabalhadores, embora não fossem de esquerda, eram lideranças que, emergindo das camadas médias ou até mesmo das classes dominantes, como é o caso do Getúlio, assumiram um programa nacionalista e entraram em confronto contra os setores das burguesias locais que se associavam ao imperialismo e, com isso, agruparam ao seu redor importantes movimentos populares. Cárdenas no México, Getúlio no Brasil e Perón na Argentina são os maiores exemplos dessa situação. Repito, de líderes que, embora provenientes das elites, adotaram um programa nacionalista, entraram em conflito com o imperialismo e com as forças econômicas e políticas locais que se aliavam ao imperialismo e constituíram ao seu redor importantes movimentos populares. De todos esses líderes de caráter nacionalista, o mais influente, o de maior auditório popular, o de maior força política, talvez tenha sido exatamente Perón, Juan Domingos Perón. Perón, como eu já disse,
ele vai ao exílio depois da vitória da Revolução Libertadora, do golpe de Estado, do sangrento golpe militar que o derruba em 1955. Perón, da Argentina, organiza a resistência e busca encontrar caminhos para que a resistência peronista voltasse a ser uma alternativa de governo no país. Por um breve período, chega a se aliar com os radicais, apesar do nome radicais. Radicais se refere à União Cívica Radical, um velho partido argentino. Apesar desse nome, esse partido era oposição duríssima a Perón. Fazia parte do bloco conservador que havia contribuído para sua derrocada em 1955. A UCR, guardando as devidas proporções, ela desempenhava na Argentina daquele período, na Argentina do período peronista, o mesmo papel, um papel semelhante ao que desempenha o PSDB nos nossos tempos aqui no Brasil. Um partido de origem nas camadas médias, que era capaz de ter bastante influência em quadros de nível superior, que emerge, que nasce com um programa progressista, que colide contra o conservadorismo, mas depois é capturada pelas elites do país para se transformar no principal partido contra o movimento popular e nacionalista, no caso argentino, contra o peronismo. Então a UCR transita de posições progressistas para posições predominantemente conservadoras nos anos 50, quando ela é recrutada pela burguesia argentina para o embate contra o peronismo. Embora tivesse essa trajetória, nos anos 60 o Perón busca alguma forma de entendimento com os setores mais progressistas da UCR, buscando constituir articulações políticas que permitissem derrotar a ditadura militar então existente na Argentina. Chega mesmo a eleger um governo com alguma tintura democrática, o governo de Arturo Illia, que teve o apoio do peronismo, embora o Illia não fosse peronista, mas esse curto período democrático ele é interrompido por um novo golpe militar em 1966, um golpe militar chefiado por Juan Carlos Onganía, e novamente o país passa a viver sobre um brutal regime militar. A esse regime militar, contra esse regime militar, levantam-se as mais distintas forças políticas do país. A resistência peronista tem um papel protagonista, mas a própria UCR também vai para a oposição, outros segmentos partidários mais ou menos moderados, mais ou menos radicais, também participam da resistência à ditadura estabelecida em 1966. Emerge também na Argentina naquele período a resistência armada, formada por organizações das mais distintas orientações. Algumas dessas organizações eram provenientes do próprio peronismo, como é o caso dos montoneiros, outras eram provenientes de outros campos políticos, como é o caso da principal delas, que era o PRT, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, e do seu braço armado, Exército Revolucionário do Povo, o ERP, nasciam de uma fusão entre o trotskismo e correntes locais. O ERP PRT logo se transforma numa organização que rompe com o trotskismo e tem uma identidade própria, mas apartada do peronismo, assim como Montoneiros e o ERP. Outras organizações armadas surgem naquele período em luta frontal contra a ditadura estabelecida por Onganía em 66. A resistência é forte e leva a recuos do regime militar. Em alguns anos, o regime militar não só tem que trocar sua chefia do Onganía para o Alejandro Lanús, outro general, como também se vê obrigado a tentar estabelecer algum tipo de pacto que levasse a uma saída controlada da ditadura para alguma forma de regime democrático. A ditadura argentina era tão forte, a resistência popular e armada, que a ditadura argentina estava ameaçada de ser derrotada por algum modelo de levante popular, ou mesmo de levante popular revolucionário. As lutas populares tomavam conta do país todo, tomavam conta das grandes capitais em especial. Lutas históricas eram travadas em Rosário, em Córdoba, em Buenos Aires, pela valente, combativa e mobilizada classe operária argentina. E nesse clima, claro, o peronismo emergia com muita força. A voz do Perón, embora exilado, embora refugiado na Espanha, a voz de Perón se fazia ouvir. Quando Alejandro Lanús assume o lugar de Onganía, uma nota de pé de página,
Onganía seria depois sequestrado e executado pelos montoneiros, numa demonstração da capacidade operativa daquela organização guerrilheira. Mas enfim, Lanusse, que substitui Onganía, antes de Onganía ser sequestrado e executado, o Lanusse vai se dando conta que não tinha mais condições do regime militar sobreviver e propõe que se organizasse uma transição política muito controlada, muito manipulada, o chamado GAN, Grande Acordo Nacional. O que era esse GAN? Se estabeleceria pactos com o movimento sindical, pactos com a oposição e, fundamentalmente, isso já era entre 71 e 73, começa esse movimento de 71 da ditadura argentina, se propunha eleições controladas, eleições com várias cláusulas restritivas. A principal delas era uma que, na prática, proibia Perón de ser candidato. Essa cláusula era a seguinte: estavam permitidas candidaturas de qualquer argentino que morasse no país. Como o Perón estava exilado, ele não podia se inscrever. Ele não podia ser candidato. E com isso a ditadura argentina tentava afastar a hipótese de retorno do grande líder nacionalista e popular, imaginando que com essa medida a ditadura conseguiria passar o governo para forças conservadoras que, pela via eleitoral, se legitimariam. Outra cláusula que estabeleceu a ditadura argentina: eleição em 2 turnos. Na Argentina antes não havia esse tipo de eleição, era um turno único. Como é hoje na Argentina? Na Argentina hoje, se o candidato chegar a 40% dos votos e ficar pelo menos 10% na frente do segundo colocado, ele já está eleito presidente da República na primeira volta. O sistema de 2 turnos foi imaginado pela ditadura militar argentina nos anos 70 como uma cláusula, uma garantia adicional de que o peronismo não voltaria ao governo. A ideia era de que, mesmo que o peronismo passasse ao segundo turno, no segundo turno as forças conservadoras se unificariam, a UCR e outros partidos de direita e centro-direita, e acabariam por bater qualquer candidato do peronismo, ainda por cima um candidato que não poderia ser o Perón pela cláusula de residência a qual eu já me referi. Diante de tantas restrições, o peronismo discutiu o que fazer. As alternativas eram apresentar um outro candidato ou pregar o voto nulo nas eleições. Muitas forças internas ao peronismo imaginavam que a saída era o voto nulo e preparar no país uma insurreição militar, uma insurreição popular militar, uma insurreição do povo com setores das Forças Armadas que derrubassem a ditadura do Lanusse pela força das armas. Ou seja, havia setores que apregoavam essa saída e que imaginavam haver força para essa saída, em especial os montoneiros. Aquele é um período, eu estou aqui falando de 71, 72, em que o Perón se aliava dentro do peronismo fundamentalmente com as correntes mais à esquerda, com a tendência revolucionária do peronismo, como era chamado, com os jovens, com os montoneiros, com os grupos que se situavam na esquerda do peronismo. Como vocês sabem, isso vocês ainda não sabiam, eu conto. O peronismo é um guarda-chuva, era e é um guarda-chuva no qual cabem as mais distintas correntes, da esquerda revolucionária, expressada pelos montoneiros, até grupos neofascistas, que pelo nacionalismo se agrupavam com Perón, mas que se vinculavam aos setores mais fascistas da burguesia argentina. O peronismo era um grande arquipélago de grupos sob a liderança do caudilho, do velho general Juan Domingos Perón, mas com distintas orientações ideológicas e que se confrontavam entre si pesadamente, em algumas situações mesmo militarmente. Houve conflitos armados entre os peronistas em distintos momentos da história daquele movimento. Naquela etapa da decadência da ditadura militar argentina dos anos 60, o Perón tinha uma aliança preferencial com esse setor mais à esquerda. O Perón, no entanto, não aceita como tese tática a ideia de uma insurreição popular contra a ditadura militar ou a do voto nulo nas eleições que se avizinhavam, que estavam previstas para 1973. O Perón vai tentando construir uma outra saída que permitisse a sua própria participação no processo eleitoral ou de algum representante seu. Constrói, sob a liderança do Câmpora, que era seu delegado personal,
que era o seu representante primeiro na Argentina, quem falava, o porta-voz do Perón dentro da Argentina era Héctor Cámpora. Com Héctor Cámpora e o conjunto da direção do Conselho Superior Peronista, Perón busca forçar os limites da ditadura argentina. E pela primeira vez em 17 anos, em 1972, ele retorna ao país. Ele retorna ao país e com isso tenta forçar os limites do projeto da ditadura. É um retorno provisório. Perón havia feito um acordo de que ele iria à Argentina e voltaria para a Espanha. Era uma tentativa de ver quais eram os limites do regime militar argentino. Mesmo com a grande repercussão do seu retorno, Perón não consegue inscrição para participar no processo eleitoral. A ditadura argentina mantém as cláusulas restritivas. E então, o movimento peronista, liderados pelo velho general, decide apresentar um representante de Perón ao processo eleitoral, o próprio Cámpora, sob uma consigna que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora no governo, Perón no poder. Era uma consigna que dizia que o Cámpora não era simplesmente um candidato do Partido Justicialista, um candidato do Partido Peronista. Cámpora era um representante do Perón. E que quando Cámpora chegasse ao governo, quem estaria no poder era o Perón. Essa consigna não era apenas para garantir a influência do velho general no processo político. Essa consigna era fundamental para ganhar as eleições que acabariam por se realizar em 11 de março de 1973. Dia 11 de março de 1973, Héctor Cámpora, com essa consigna, apoiado por uma enorme mobilização social, ganha as eleições. Ele não consegue chegar a 50% dos votos, ele faz 49,6%. Mas o candidato que ficou no segundo lugar e que teria o direito de participar da segunda volta, Ricardo Balbín, histórico dirigente da União Cívica Radical, renuncia à participação no segundo turno, acreditando que a vitória de Cámpora era certa e que um segundo turno, sob a tensão que já vivia a Argentina, levaria o país para uma crise cuja saída poderia ser mais radical até do que a simples eleição do Cámpora. O Cámpora era apoiado por forças políticas bastante progressistas do peronismo, como eu disse, a tendência revolucionária era seu principal aliado, os montoneiros e outras organizações político-militares, organizações, portanto, de guerrilha, que apoiavam o Cámpora. Cámpora ganha as eleições. Cámpora toma posse no dia 25 de maio de 1973. As primeiras medidas do Cámpora foram anistia aos presos políticos e foi o indulto ao presidente Juan Domingo Perón. Com esse indulto, Perón poderia voltar ao país definitivamente. Cámpora também toma várias medidas na área econômica, na área social, medidas progressistas, medidas a favor dos trabalhadores. E Cámpora toma uma outra decisão de grande radicalidade que demonstrava a lealdade dele e do Partido Justicialista à consigna Cámpora ao governo, Perón ao poder. No dia 12 de julho de 1973, apenas 49 dias depois da sua posse, dia 13 de julho de 1973, apenas 49 dias depois de sua posse, Cámpora renuncia. E ao renunciar, automaticamente novas eleições foram convocadas, aí já sem qualquer tipo de restrição à participação de quem quer que fosse e, portanto, com o direito de Perón ser candidato. Essas novas eleições se realizariam em setembro de 1973, quando então o velho caudilho volta ao governo pela via eleitoral, ele é eleito presidente da República. E os peronistas, com isso, conseguiam levar a cabo integralmente a consigna que haviam apresentado. Repito, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora no governo, Perón no poder. Cámpora era o representante do Perón. Era um homem de extrema lealdade
ao velho líder. Câmpora tinha como seu principal carimbo nos cartazes que preencheram as ruas de Buenos Aires, das grandes cidades argentinas, durante sua campanha eleitoral, uma única palavra, que era lealdade. Câmpora foi eleito como uma expressão do Perón, como uma expressão do general que havia sido derrubado pelas forças conservadoras, pelos militares. Câmpora era uma expressão do líder que estava exilado. Câmpora não era um candidato, Câmpora era um representante do Perón. E quando foi eleito presidente e assumiu a Casa Rosada, palácio do governo argentino, ele cumpriu o que havia combinado. O indulto, medidas emergenciais de anistia e de enfrentamento dos problemas sociais dos trabalhadores e a renúncia para permitir novas eleições. Esse é o caso Câmpora-Perón. Encerro aqui a exposição de hoje do 20 Minutos de História. Antes de encerrarmos o programa, antes de me despedir, 2 recados. O primeiro, não esqueçam de fazer a inscrição no canal de Ópera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir os programas anteriores do Ópera Mundi, bem como nossa transmissão ao vivo. O YouTube é uma plataforma mais apropriada para assistir vídeos, como vocês bem sabem. Muitos de vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. A segunda mensagem, não deixem de fazer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal pago por nossos espectadores e leitores para que nós possamos financiar as atividades jornalísticas de Ópera Mundi, para que nós possamos travar a batalha da informação e das ideias contra a mídia monopolista, para que nós possamos trazer informação, investigação e análise de qualidade para os nossos leitores e espectadores. Por isso, peço a vocês, façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Repito, www.operamundi.com.br/apoio. Nós voltaremos a nos ver no 20 Minutos História, no 20 Minutos Atualidade da próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde. Quero muito agradecer a audiência de vocês, a atenção que deram ao nosso programa e me despeço com um grande abraço e nos vemos na sexta-feira próxima. Até lá!